família Conect, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira lição do tema Obediência em Ação. Mas antes, vem comigo que nós vamos montar juntinho todo o material necessário para essa ministração.
agora, com o material todo montado, vamos para a aplicação da nossa ministração. E primeiro, pessoal, nós sempre colocamos para vocês a ordem de culto, né? A rotina que vocês vão aplicar durante todo o culto ou toda a EBD. Lembrando que é sempre uma sugestão de rotina. Nós deixamos, então, a sugestão com o acolhimento, oração inicial, louvor, sendo que no louvor nós deixamos sempre 3 sugestões de louvor. Deixamos obedecer do diante do trono, confiarei do ministério AME e toque, toque, toque dos 3 palavrinhas. E o objetivo da nossa lição é levar as crianças a entender que somente Deus deve ser adorado, ensinar que nós devemos ser obedientes, fiéis e confiar que Deus sempre está no controle. O versículo da lição que nós deixamos é: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele, que está em Lucas 4:8. E a base bíblica da nossa história de hoje está em Daniel 3. Então, feito o acolhimento, a oração inicial e o louvor, nós vamos partir para a introdução da nossa história. E para a introdução, nós vamos começar falando do nosso versículo do mês, que está lá em Provérbios 3, 5 e 6. Que diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. E esse mês estamos vendo pessoas que colocaram a obediência em ação e viram coisas extraordinárias acontecer. E como vimos no versículo, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E confiar no Senhor é entender que Ele tem todo o poder. Ele faz a vontade dEle, mas que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então nós devemos confiar nessa vontade para nós, pois Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Por isso nós devemos entregar o nosso coração a Ele e confiar. Com a leitura da Bíblia, com a oração, nós nos tornamos amigos do Senhor. E por falar em amigos, hoje nós vamos ver a história de 3 amigos que confiaram no Senhor e viram maravilhas acontecer. E na Bíblia, lá em Lucas 4:8, você trouxe a sua Bíblia? Eu trouxe a minha. Vamos ver o que está escrito nela? Lá em Lucas 4, versículo 8, vai dizer assim: Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Isso que Jesus disse foi um dos mandamentos deixados pelo Senhor para nós na Bíblia. E Jesus, sendo Filho de Deus, ele foi obediente. E obediente também às Escrituras, né? A palavra do Senhor, a tudo que o Senhor deixou escrito para nós. E desses mandamentos que o Senhor deixou escrito para nós, esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, conheciam muito bem Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Daniel. Quem se lembra deles? E esses 3 rapazes, eles tiveram uma ordem muito séria do rei Nabucodonosor. Esses 3 amigos, eles tiveram uma ordem para adorar uma estátua de ouro que o rei tinha mandado fazer. E vocês acham que eles obedeceram essa ordem? Então vamos ver como tudo aconteceu? O rei Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua de ouro para colocar lá na Babilônia. E para a inauguração dessa estátua, ele mandou trazer todas as autoridades do reino, todas as pessoas importantes para a inauguração dessa estátua. E nessa celebração, todas as pessoas importantes ficaram de pé na frente da estátua. E no início da cerimônia, ele mandou anunciar que ao ouvir o som dos instrumentos musicais e das trombetas, todos deveriam ajoelhar e adorar a estátua que ele havia feito. E quem não adorasse a estátua deveria ser jogado numa fornalha acesa bem quente. Vocês sabem o que é uma fornalha? Uma fornalha, na época, era como se fosse um forno gigante. E esse forno ligado, ele ficava muito, muito, muito quente. E então, ao soar das trombetas, todos se ajoelharam diante da estátua. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam, eles permaneceram de pé. E alguns homens, quando viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam perante a estátua, desobedeceram a ordem do rei, eles foram correndo contar para Nabucodonosor o que havia acontecido. Eles disseram para o rei: olha, aqueles 3 rapazes desrespeitaram a sua ordem e nem adorou a sua estátua. Eles não adoram outros deuses, somente o Deus deles. O rei, então, ao ficar sabendo disso, ficou furioso. Mandou chamar os 3 e falou assim: vou dar mais uma oportunidade para vocês
ajoelharem e adorarem. Quando vocês ouvirem os instrumentos e as trombetas, vocês deverão ajoelhar e adorar a imagem que eu fiz. E vocês acham que eles desta vez obedeceram ao rei? Pelo contrário. Vamos ver a resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego deu ao rei? Essa resposta está lá em Daniel 3, 16 ao 18 e vai dizer assim, ó. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Vocês lembram do versículo que lemos lá no início da lição, que está em Lucas 4:8? Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele? Jesus estava falando aqui de um mandamento escrito lá em Êxodo 23, que diz assim: não adore outros deuses, adore somente a mim. E esse mandamento, esses 3 jovens conheciam muito bem. Esses amigos obedeceram esse mandamento, mesmo que isso custasse a vida deles, porque eles confiavam em Deus. Esses 3 amigos obedeceram esse mandamento, mesmo que isso desagradasse o rei, mas eles sabiam que isso agradaria a Deus. Pois bem, qual era mesmo a punição de quem não adorasse a estátua? Exatamente, seria jogado na fornalha bem quente. E foi o que aconteceu. O rei furioso mandou acender a fornalha. E mandou acender essa fornalha 7 vezes mais quente do que de costume. Ele mandou amarrar esses 3 jovens e mandou que jogassem eles dentro dessa fornalha quente. E assim os guardas fizeram. Amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e jogaram dentro da fornalha. E essa fornalha estava tão quente que os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego aqui dentro morreram pelas chamas. E o que vocês acham que aconteceu? Acham que os 3 rapazes foram queimados? Porém, no momento que eles foram jogados lá dentro, o rei viu algo que deixou ele muito espantado. Vamos ver o que é? Lá em Daniel 3, 24 e 25, está escrito assim: de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Vocês lembram quantos homens que Nabucodonosor tinha amarrado e jogado na fornalha? Eram 3. Mas, naquele exato momento, eles responderam: sim, Senhor. Como é então, disse o rei, como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Eles estão passeando lá dentro sem sofrer nada. E o 4º homem parece um anjo. O rei viu que ao invés de 3 homens, tinha 4 lá dentro da fornalha. E um desses homens parecia um anjo. Tem algumas versões da Bíblia que falam que aquele 4º homem era semelhante ao filho dos deuses. E Nabucodonosor viu esse 4º homem andando juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Então, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha e eles saíram. E quando os 3 saíram de dentro da fornalha, todos viram que nenhuma de suas roupas estavam chamuscadas. Eles não tinham se queimado e nem cheirando a fumaça eles estavam. Deus estava com eles, assim como está com a gente também. Ele cuida e protege aqueles que confiam nele. E por causa da obediência de Sadraque, Mesaque e Abednego, algo maravilhoso aconteceu. O rei então gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele salvou os seus servos que confiam nele. E mais, o rei ordenou que qualquer pessoa que falasse mal
do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse punido. O rei reconheceu que o Deus daqueles 3 amigos, o nosso Deus, é o único que pode salvar. A fidelidade e obediência dos 3 fizeram com que o rei reconhecesse a grandeza e o poder do nosso Deus. Sabe, crianças, assim como Deus salvou aqueles jovens que foram fiéis a Ele também deseja nos salvar do pecado. Por isso, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos salvar e para nos limpar do pecado. Ele enviou Jesus para que todos que o aceitem como seu Salvador recebam a salvação e possam um dia morar no céu. Jesus deseja entrar em seu coração e ser o seu Salvador e amigo. E se você deseja receber Jesus em seu coração como seu Salvador e ter a esperança de morar no céu com o Senhor um dia, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos que eu vou orar, pedindo ao Senhor que limpe os seus pecados e venha morar em seu coração. E assim é como eu ministraria essa história. Mas, como sempre a gente fala, deixe o Senhor falar ao seu coração. Deixe o Senhor te usar na vida de cada uma dessas crianças. E para a memorização do versículo, que está em Lucas 4:8, que diz o seguinte: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele, nós fizemos esse desafio de memória. E aí, pessoal, o desafio consiste em você tampar algumas partes e pedir que as crianças falem o versículo. Então, primeiro, fale com as crianças o versículo todo destampado, né? Peçam que repitam. Primeiro os meninos, depois as meninas. E, à medida que for tampando, eles terão que acertar a parte do versículo que está tampada. Então, você pode fechar todos e abrir somente um, pode fechar um e deixar todos abertos, e assim você vai alternando até que as crianças tenham memorizado e que o versículo tenha ficado não só na mente delas, mas também no coração. Para as atividades, nós preparamos 3 modelos de atividades. Nós preparamos um modelo para as crianças maiores, né, de perguntas e respostas. Nós preparamos um modelo de desafio que pode ser utilizado tanto com as crianças maiores quanto com as crianças menores. E nós fizemos também uma atividade em folha. Para a atividade dos maiores, nós trabalhamos as perguntas e respostas. Então, nós colocamos todas as fichinhas de perguntas aqui dentro da caixinha, lembrando, pessoal, que essa caixinha de perguntas, ela está lá na lição de Noé. Então, esse modelo de caixinha, a gente sempre fala, se você fez e plastificou, você pode utilizar nas outras lições, nas outras atividades. Então, a atividade será, você vai colocar as fichas dentro da caixinha de perguntas, vai posicionar as crianças em roda e vai tocar a música Obedecer do Diante do Trono. E à medida que a música for tocada, você vai pedir às crianças que circulem a caixa, no estilo batata quente mesmo. Então, você vai pedir às crianças que circulem a caixa. Quando você pausar a música, a criança que tiver com a caixa na mão vai retirar uma fichinha, ler a pergunta e responder. E se por algum acaso a criança que retirou a pergunta não souber a resposta, peça também para que outra criança a auxilie na resposta. E assim a caixa vai rodando até que todos tenham participado. Lembrando, pessoal, que as respostas nós deixamos também na folha de orientação para vocês. O outro modelo de atividade que nós deixamos é um desafio que a gente chamou de O Mestre Mandou. E o objetivo dessa atividade é a criança saber: essa ordem é do nosso mestre? Ou essa ordem não é do nosso mestre? Essa ordem não é do Senhor. Então a criança vai ter a oportunidade de ouvir e julgar se essa ordem é do Senhor, o nosso mestre, se o mestre realmente nos mandou fazer isso ou se o mestre não nos mandou fazer isso. E para essa atividade nós deixamos para vocês 2 conjuntos, um com um círculo vermelho e outro com um círculo verde. Então, você vai separar as crianças em duplas. E aí você vai posicionar o círculo verde e o círculo vermelho na frente de cada criança. E você vai explicar para elas que você tem aqui na sua mão algumas ordens. E quando você lê essas ordens, se elas acharem que essa ordem é uma ordem que o Senhor nos deu, elas vão apertar o círculo verde. Se elas olharem e falarem assim, essa ordem aí não é do Senhor, não. O nosso mestre não nos mandaria fazer isso, elas vão tocar no círculo vermelho. E aqui nós deixamos algumas ordens escritas, mas vocês podem acrescentar outras de acordo com a quantidade de crianças que vocês tiverem. Por exemplo, amar o próximo. Quando você falar amar o próximo, a criança ela tem que identificar que é uma ordem do nosso mestre, que o Senhor nos deu essa ordem. Então, elas têm que apertar no círculo verde. E se você falar, por exemplo, bater no colega, elas têm que identificar que, peraí,
bater no colega não é uma ordem que o Senhor nos deu, então elas têm que ir lá e bater no círculo vermelho. E aí vocês podem ir alternando. Coloque 2 ordens que o Senhor mandou e uma ordem que o Senhor não mandou, ou ao contrário. Você pode fazer de forma aleatória, justamente para que eles tenham a agilidade de pensar se essa é uma ordem do Senhor ou se essa é uma ordem que o Senhor não nos deu. E assim você vai repetindo com as duplas até todas as crianças terem participado. Essa brincadeira ela vai permitir que as crianças, de maneira lúdica, reflitam sobre os ensinamentos e as regras que o Senhor nos deu. É uma maneira de ensinar para a criança saber o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. E a terceira atividade nós deixamos como um modelo de folha. E nessa atividade nós vamos registrar as mãozinhas das crianças. Vocês podem dizer para elas que somente ao Senhor nós devemos adorar. E nós vamos registrar as mãozinhas delas para que elas sempre possam lembrar de adorar ao Senhor. E vocês podem utilizar ou a tinta, para poder marcar as mãozinhas, ou o lápis para poder contornar as mãozinhas nesse espaço em branco. Lembrando que, se vocês forem utilizar tinta, nós aconselhamos que faça criança por criança. Então, posicione uma pessoa para poder, com o pincel, pintar a mãozinha da criança, posicionar a mãozinha da criança na folha e uma outra pessoa justamente para vir limpando. Porque se você não limpar na hora, a criança provavelmente vai limpar na roupa. Então, para a gente evitar acidentes, já deixa uma pessoa posicionada com o pincel para pintar as mãos, posicionar na folha e a outra pessoa justamente para limpar essas mãozinhas. E ao final, peça que elas pintem bem bonita a imagem. E ao final do seu culto infantil ou da sua EBD, você pode entregar para a criança o card bíblico com o versículo da lição para ela colar lá no álbum de versículos. Lembrando, pessoal, que o álbum de versículos está disponível no portal na seção Álbum de Versículos 2024. E esse é todo o recurso que nós vamos utilizar nessa ministração. E mais uma vez nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida e o seu ministério.